Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 14, versículo 13. Somente isso. Mateus 14, versículo 13. Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Repita comigo, fala assim: Jesus, ouvindo isto. Com a permissão do pastor, se aceite, por favor. Gente, que bom estar aqui com vocês hoje. Que honra para mim estar numa igreja tão amável, tão organizada, tão cheia de Deus, tão fervorosa. Sou de Brasília e Brasília é uma terra abençoada. Gente, é abençoada mesmo. Só que parece que para cá a bênção é maior de Deus. Entendeu? Parece que a nuvem que tem aqui é um pouco diferente. E eu estou muito honrado de estar aqui. Eu sou novo, sou casado há 1 ano e... Obrigado. Há 1 ano e 6 meses com a minha esposa. Foi a melhor coisa que eu fiz da vida e eu quero louvar a Deus pela vida dela que está aqui. Deus nunca me levou aos céus, mas me trouxe um pedacinho de lá. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Rogério, pastor Alexandra, que me concede essa oportunidade. O Marcos, quando me falou que eu estaria atendendo uma agenda, eu já fiquei tenso. Quando eu cheguei, que eu vi a igreja, eu fiquei muito mais tenso. E quando eu conversei com o senhor ali dentro, eu fiquei aí eu fiquei ali só intercedendo. Eu falei: Jesus, vai na frente. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora, pelo carinho. Ao Henrique, que o Senhor te abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Todos os obreiros, prazer te conhecer. É o Marcos, meu amigo, meu irmão, que tem sido usado por Deus para abençoar muito a minha vida. E ouça aqui, preste a sua atenção. O texto que nós lemos nos conta uma parte ou um momento muito pouco falado sobre a história de Jesus. A gente fala muito dos atos sobrenaturais de Jesus. Isso é lindo, não tem nada de errado. Mas toda vez que a gente encontra a humanidade de Jesus sendo revelada, isso é curioso. Porque para alguém tão grande, para alguém tão poderoso, encontrar nele alguma coisa que se pareça com a gente, esse é um dos momentos que a humanidade de Jesus se revela. Escuta, o versículo que a gente leu diz assim: e Jesus, ouvindo isto. O que Jesus ouve?
Acima desse versículo tem 12 versículos, e nesses 12 versículos tem uma história. Nessa história tem escrito a morte do primo de Jesus. E se fosse só primo, a história talvez não teria uma grande relevância. Mas era alguém que Jesus tinha uma extrema afinidade, desde o ventre. Lembra no ventre? Quando o ventre da mãe se encontra com a mãe do outro, os dois ficam animados, pula, um para cá, outro para lá. Quando crescem, João fala muito sobre Jesus. E Jesus fala muito sobre João. Jesus disse: nascido do ventre de mulher, ninguém é maior. Afinidade, o respeito que Jesus tinha por João Batista era muito grande. Tanto é que Jesus, sendo o Senhor, se submete à autoridade por reconhecer o que estava sobre João. Havia muita coisa entre Jesus e João. E os últimos dias de João não foram tão maravilhosos. João termina o seu ministério sendo morto por um esquema. Quando a conversa chega, ela chega exatamente do jeito que está aqui, cheia de detalhes. Porque nos 12 versículos não está dizendo assim, ó, e João Batista foi morto pelo rei Herodes. Tá, isso não. Tem mais algumas coisas. E nas informações que tem alguns detalhes. Está no texto. E Jesus ouvindo isso. O que Jesus ouve? A história do primeiro ao 12º. E o que está no primeiro ao 12º? Uma história. Que história? Uma história cheia de detalhes. Então não é uma história só, é uma história regada de detalhes. Não vou lhe pedir para ler para não tomar o tempo, mas se você pegar, é uma história, ainda que resumida, carregada de detalhes. Tem quem mandou chamar, tem como aconteceu, tem como foi morto, tem como o Herodes se comporta. Então essa notícia chega para Jesus, mas o pior é que ela chega com detalhes. Então Jesus não ouve só uma notícia da morte de alguém que ele tanto amava. Jesus ouve uma notícia detalhada. E ouvir uma notícia, quando essa notícia é dura, é muito difícil. Mas quando ela vem carregada de detalhes, é muito pior. Pois os detalhes trazem aumentam aquilo que está sendo contado. Eu, por exemplo, eu sou muito mole para ver sangue, para ver tiro, para ver, inclusive em série, filme. Eu sou muito mole para isso. Eu e minha esposa, de vez em quando, vamos ver uma série, alguma coisa. Quando eu começo a ver o dedo sendo decepado, a bala entrando, para mim não serve. Se me botasse na imagem apenas alguma tragédia acontecendo, não seria legal, mas seria mais fácil. Mas quando o negócio vem, aqueles filmes, aquele negócio que você vê que o negócio vem assim, eita Jesus, que não dá, eu já vou ficando ruim com aquele negócio. Por quê? Porque os detalhes potencializam o que está sendo visto, o que está sendo ouvido, o que está sendo anunciado. Quando vem com detalhes, por exemplo, fale de Jesus, agora fale de Jesus com detalhes para ver se não tem potência. A coisa muda, a história muda. Então toda notícia que vem com muito detalhe, ela tem um efeito diferente. É por isso que traz sobre Jesus um impacto. É por isso que Jesus sente. Porque a notícia não vem somente sendo contada de uma forma normal. Ela vem carregada de detalhes. E pela dor dos detalhes, a pergunta que a gente solta ao ouvir eles é: por que me falaram isso? Por que me contaram assim? Por que chegou dessa forma? A grande verdade
é que algumas coisas que se não vier carregada de detalhes, elas não trazem clareza sobre os fatos. E existem, infelizmente ou felizmente, algumas pessoas que necessitam dos detalhes para reagir, porque senão não consegue acreditar, não consegue se mover, não consegue dizer, não consegue tomar uma decisão. Então, por vezes, os detalhes é propósito de Deus para que alguma coisa seja movida na terra. Por exemplo, se você que tem uma empresa tivesse ouvido de alguém que o seu funcionário tivesse roubado do caixa alguma coisa, você ficaria suspeito e acharia ruim. Mas como viu no vídeo, o negócio foi um pouco mais tenso, porque quando veio cheio de detalhes, a coisa mudou, o nome mudou, a ideia mudou, a história mudou, o fato mudou, a importância foi outra. Então, ainda que você não queira os detalhes, para que não sofra o dano e as dores que ele causa, eu preciso lhe dar uma notícia: Deus é o encarregado de alguns detalhes de algumas histórias que você ouviu. O próprio Deus não deixa que as conversas cheguem apenas assim, falaram. Deus, por nos amar, começa dizendo: foi alguém que falou tal coisa, tal dia, para tal pessoa, com tantas na mesa, e eu sei que isso dói, eu sei que isso pesa, mas em nome de Jesus, Deus está querendo lhe livrar de alguém. É por isso que vem com detalhes. Ouvir que o teu filho fez bagunça na escola dói. Agora ouvir o que ele aprontou dói mais. Olha para cá. Eu estou conversando com alguém que Deus está querendo começar a trazer um espírito de reação, porque algumas coisas travaram, porque alguns, infelizmente, são incrédulos demais para não crer sem os detalhes. É muito mais fácil você acreditar sem detalhe, mas tem gente que ao longo do tempo complicou, precisa de muito. Então Deus está lhe dizendo: se é tudo isso que você precisa, eu prepararei alguma coisa para que você acredite. Então levanta a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus. Deus está preparando detalhes para serem contados para ti. Deus está preparando uma história cheia de detalhes para ver se você acorda. Deus está preparando uma história cheia de detalhes para ver se o teu ministério volta para o lugar da oração. Deus está preparando uma história cheia de detalhe para ver se tua casa volta ao culto no lar. Deus está preparando uma história cheia de detalhe para ver se você fecha a porta para o amigo do teu filho que entrou aquele dia. Deus está preparando uma história cheia de detalhe para ver se você levanta uma guerra de oração por alguém e por alguma coisa. É por isso que tem detalhe. É por isso que vem detalhada. Apesar de doer, os olhos se abrem. Apesar de doer, as mãos se movem. Apesar de doer, os joelhos se dobram. Os céus está requerendo a ação de alguém aqui hoje. Eu preciso lhe dizer uma coisa. A minha esposa esse dia disse assim: meu bem, tem dia que eu te acho corajoso demais, porque tem dia que tu fala que o diabo vai vir mesmo. E eu vim lhe dizer, tem algumas histórias cheias de detalhes que estão sendo preparadas para os próximos dias para você. E eu sei que quando chega com muito detalhe, dependendo de como chega, o risco de gerar em nós uma paralisação é muito grande. Só que bom que você veio ao culto hoje, pois Deus está preparando você para os próximos dias. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Deus precisa lhe contar os detalhes, e por precisar disso, Deus vai te dar estabilidade para receber e ouvir todos os detalhes. Oh, aleluia. Eu sei que virá, e não duvide do que eu estou lhe dizendo. Deus está em um processo. Pastor, eu não conheço essa igreja, eu nunca vi. Mas enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo: eu estou em um processo de reconstrução na história de muita gente aqui. Tem empresas sendo reconstruídas, tem casamentos sendo reconstruídos, tem filhos voltando para casa. Depois de uns dias, as coisas começaram a acontecer de uma forma como nunca nessa igreja. E o Senhor está dizendo: para o processo da reconstrução, eu preparei alguns detalhes, mas hoje eu estou preparando você para os detalhes que chegará. Levanta a mão, porque eu tenho uma palavra. Deus está te dando uma carga para suportar os detalhes da história. Uma das suas mãos e diga assim: Deus está me preparando para os próximos dias. Escuta, eu estava 6 meses antes de casar quando chega uma notícia que eu tinha sido despedido do emprego, mandado embora. Eu estava em um outro lugar viajando, pregando. Quando eu peguei aquilo, mas deu um trem ruim. 6 meses antes de casar, irmão do céu. Eu falei: não é possível. Fiquei ruim. Quando foi à noite, fui para um culto. Cheguei no culto, veio uma adolescente, bateu o pé assim, eita. Olhou para mim e falou assim: foi Deus quem projetou todas as coisas. Detalhes não vai vir para bagunçar. Não. Deus está trazendo ordem para casa. Pode levantar a mão, porque eu senti autoridade no que eu estou pregando agora. Deus está trazendo um processo de organização da tua história. Segura firme, pois o Deus que prega para você nessa noite estende a mão para te segurar. Oh, glória! Não tenha medo dos detalhes. Pode ir na escola buscar nota em paz. Pode ir no banco saber da notícia que te ligaram em paz. Pode elevar a raça. Pode ir atrás. Não corre dos detalhes. Mulher, Deus está te voltando para o lugar de oração através disso. Irmão, tem gente que por causa dos detalhes está voltando à atividade no reino de Deus. E Deus está dizendo: acalma, pois eu preparei os detalhes para ter você em ação. E Jesus, ouvindo isto,